Então, bom dia pessoal. Bom Estamos dia. aqui começando uma segunda-feira e eu estou trazendo hoje uma convidada, uma pessoa importante demais para a minha vida, porque hoje ela vai falar com vocês também um pouco, né? Não apenas eu estarei falando hoje, mas é a minha esposa, Patrícia, e nós temos um tema a ser abordado que é viver o presente. E nós vamos falar do presente assim, por várias perspectivas do presente. Vocês vão entender bem o que eu estou dizendo para vocês. Então, eu sou o Jorge Penteado, mentor, e estou aqui hoje e juntamente com ela que também tem o mesmo objetivo que eu sempre tenho, né? Porque nós trabalhamos muito em conjuntos, um casal bastante, digamos assim, harmonizados, e nós estamos buscando cada vez mais dar sentido à vida das pessoas que nos procuram. E, particularmente, eu desenvolvi o programa, mas Patrícia tem me ajudado demais. Ela é responsável por muito do conteúdo que eu faço hoje. E mais, né? Ela foi que possibilitou a mim, digamos assim, me sacudir para o lado do espiritual. Porque quando eu a conheci há 15, 16 anos atrás, pouco mais, não foi nada além do que a ida dela, a busca dela pelo espiritual, indo a igrejas e tal, que eu comecei a frequentar e ver a importância do Criador em nossa vida. Então, eu vou pedir para que Patrícia traga a visão dela do que o espiritual, o que ela tem vivido comigo e aprendido comigo através do uso, da prática, da inteligência espiritual. Só um lembrete, né? Eu queria deixar claro que esta semana, na quinta-feira, às 20 horas, dia 25 de março, eu estarei fazendo um webinário onde eu vou discorrer bastante sobre exatamente isso, como é a inteligência espiritual na prática. E muito do que eu falarei, ela está me auxiliando a colocar no roteiro que faça, digamos assim, bastante sentido, para que atraia vocês e vocês também consigam, assim como nós, estar trazendo para a vida de vocês a inteligência espiritual. Então, bom dia, Patrícia. Bom dia. Então, hoje você vai ter a palavra para explicar, num primeiro momento, como você entende o presente, sobre as várias perspectivas que nós devemos entender, ok? Fique à vontade, cumprimente os nossos ouvintes ou fique à vontade, vamos lá. Bom dia. Quanto o Jorge, né, me convidou para fazer parte dessa live de hoje, falando do presente, foi muito importante porque eu sei que muitas pessoas sentem até o que eu já vivi, né? E que eu tenho lutado até, tenho trabalhado isso em mim para mudar. É realmente você valorizar o hoje, não trazer pesos passados, né? Eu sempre tive essa busca pela espiritualidade. Eu sou de uma família católica, então eu sempre vi a minha mãe com tercinho e rezando. Eu tenho uma amiga que foi muito importante na minha vida, Simone, que ela foi a primeira pessoa que me falou realmente da palavra de Deus. E isso foi mudando minha vida. E eu sempre tive essa vontade, essa perspectiva assim do espiritual. Eu sempre soube que a vida não se limitava ao que a gente via. Eu sempre tive a sensação que eu não daria conta sozinha. Sempre achei muito pequeno a vida só com a minha força, mas foi uma busca assim que foi amadurecida com o tempo, né? Saiu da religiosidade e realmente entrou na espiritualidade. E como eu vinha, né, assim, eu olhava para minha vida, para o presente e às vezes eu achava pequeno, eu tinha a insegurança do passado, medo do futuro. E quando eu fui entendendo o presente e quando eu realmente fui tendo intimidade com Deus e entendendo a presença, porque não existe o presente e agora, mas nada é que a gente faz ou que ganha ou que possa crescer e se desenvolver, a gente faz sozinho. Então a gente precisa da presença primeiramente de Deus, né, que habita em nós.
que é um poder surpreendente, que é o poder absoluto e que nos dá a capacidade de fazer qualquer coisa e de viver uma vida leve, né? A gente tem que viver com valores de excelência no hoje, com valores de excelência. E por que que a gente acorda? Hoje é segunda-feira. Quantas pessoas estão se levantando assim, ai, segunda, a semana é sempre, parece que é sempre igual, mas porque a gente não toma as rédeas realmente das nossas vidas. Nós temos que acordar com a perspectiva de como vai ser nosso dia. E nós temos que definir o nosso dia. Nós temos que definir a nossa vida como um todo, o nosso propósito, o que nós queremos, fazer os nossos planos, mas a gente tem que definir o nosso dia, né? Então, acordar e dizer como vai ser. Vai ser um dia excelente. Foi um dia que o Senhor nos deu para desfrutar. Foi um dia tudo que Deus nos dá é precioso. Então, o presente e cada presença é muito preciosa. Cada pessoa que passar por você nesse dia vai fazer a diferença na sua vida e você tem que querer fazer a diferença na vida dela e de forma positiva, né? Porque a gente reclama muito que o mundo não tá legal, que a gente só vê violência, que agora a gente tá no período de pandemia, a gente tá com insegurança. Mas o que é que a gente tem passado para as outras pessoas, né? Para as pessoas, a gente pode passar coisas maravilhosas. A gente tem que se preocupar com quem está perto da gente, com a presença. Nós somos responsáveis, nós temos que ter senso de responsabilidade com o mundo, com o todo. Porque a gente se isola muito. Ah, é meu dia, meu despertador tocou, eu tenho que sair, tenho que trabalhar, tenho que pagar minhas contas. Isso tudo é verdade. Isso tudo é lícito e isso tudo é maravilhoso. Então, que possamos fazer isso com muita alegria. Realmente acordar e dizer: meu dia hoje vai ser maravilhoso. Hoje eu vou abençoar pessoas. Eu não vou terminar o dia com aquela sensação de música, de deixar a vida me levar. Ou então eu só quero que o dia termine bem, como na verdade eu só quero que o dia encerre, para que eu tenha outro igual. De forma alguma. O dia vai encerrar, mas você vai ter sempre outro igual, outro melhor, quer dizer. E a gente tem que ter a sensação da excelência, né? De valores eternos. Porque aqui existe esse cansaço da segunda-feira, porque parece repetitivo, parece breve, e realmente a nossa vida, o Jorge tem explicado nas lives que nós somos trinos, nós somos um espírito, né? Que temos uma mente e habitamos num corpo. E esse corpo realmente é muito breve. A vida, por mais que você viva 100 anos, passa muito rápido. Mas você tem que valorizar o dia. É o dia que você constrói. Você não constrói o ano de uma vez. É o dia que você vai desfrutar. Então, que seja com valores eternos. A gente tem que sair muito desse passageiro, né, que a gente tem vivido. Então, são valores muito passageiros, muito de consumo, muito imediatos. Aí, são tão imediatos que eles não te dão capacidade nem de desfrutar um dia, sabe? E a gente tem uma cultura, às vezes, de ser negativista, né? E saudosista. É sempre com saudade daquele que passou, é sempre trazendo muita bagagem do passado e não precisa. Não que ele não tenha um valor. Ele já te deu reflexões para que você não erre novamente naquele que você fez, que você tenha, né, lembranças de coisas boas, isso é importantíssimo. Mas a gente não precisa trazer uma bagagem de tanta sabedoria, sabe? A gente traz tanta sabedoria que a gente deixa de aprender, de desfrutar as coisas que tem hoje. Hoje é um dia para você aprender, é um dia para você ensinar e um dia para você desfrutar. Eu fico muito pensativa assim quando eu vejo o sextou das pessoas. Gente, a sexta também é maravilhosa, mas a segunda também, sabe? Seu trabalho, sua vida tem que ter alegria todos os dias. Isso ser feliz e viver bem é uma decisão nossa. Não vão ser as circunstâncias do dia, porque realmente a gente vai ter dias
que são mais difíceis em alguns aspectos, mas esses também são dias mais fortalecedores. Os dias de situações mais difíceis também são dias de oportunidades maiores, de crescimento maior, né? De fortalecimento de uma estrutura para receber coisas grandes. Então a gente tem que desfrutar desse dia com muita consciência, que foi isso que a inteligência espiritual nos trouxe. Consciência do tempo que nós temos hoje, que é o que a gente tem. A gente só tem o agora. O passado já foi. O futuro, eu não estou dizendo isso de uma forma imediatista, como se a gente não fosse construir coisas para o futuro. O futuro a gente vai construir, mas sempre com valores eternos, e tudo é construído dia a dia. É o hoje, e o hoje, e o hoje. E a gente ter sempre essa sensação de poder e de acréscimo. Quem eu vou encontrar, o que é que eu vou falar? Porque a gente às vezes evita pessoas, ela não tem uma vibração boa. É nossa responsabilidade. Isso por amor, não é para depois cobrar, mas elevar os sentimentos das pessoas, as vibrações das pessoas. E nós temos uma boca para falar coisas boas e não de medo. Simplesmente não falar o que todo mundo já sabe, que nós estamos passando por um período de uma pandemia e que a gente tem notícia de muitas pessoas sofrendo, perdendo entes queridos. Eu perdi um tio maravilhoso, perdi amigos. E eu respeito essa dor, né? Doeu em mim, eu sei o que é essa dor, mas a gente pode passar palavras de vida para as pessoas, mesmo numa época que parece que a morte está batendo na nossa porta. Gente, a morte faz parte da vida. E a gente, se nós vivermos o hoje, a presença, desfrutarmos do presente e da presença, até isso é mais fácil para a gente, porque a gente vai ter construído boas memórias, a gente vai ter boas lembranças, e não aquele sentimento sempre de arrependimento. Eu devia ter feito mais, eu devia ter visto mais, eu devia ter falado aquilo que ele precisava naquele dia, mas não deu tempo. Ninguém tem tempo. Olhe para o seu celular. As redes sociais são maravilhosas e nós podemos usar a nosso favor. Nós estamos aqui numa rede social e eu dou graças a Deus por ela, por pessoas que foram capacitadas para fazer, e a gente pede capacidade para que possa desfrutar de uma forma maravilhosa. Então, mas o celular te diz quanto tempo você tem ficado na rede social. Então, não diga que não tem tempo, porque a gente tem. Nós temos princípios, nós temos valores que nós podemos passar. E não precisa para o dia hoje ser maravilhoso, eu ter aquela sensação tão grande de que a gente vê nas redes sociais, de aquela pessoa que é o CEO da empresa, ele movimenta milhões, ele tem pessoas ouvindo o que ele fala, e eu não tenho ninguém que me ouça. Você tem, quem está perto de você vai te ouvir. Então se comprometa a falar coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas que elevem. Você é responsável em fazer o dia das outras pessoas melhor, porque só assim você vai fazer o seu. O nosso princípio é sempre servir, então eu não posso sair para o meu trabalho com a consciência que eu vou fazer aquilo pelo dinheiro. Você precisa do dinheiro, isso é legítimo, a gente não ignora o valor do dinheiro, ele tem importância, mas você não pode se levantar para trabalhar só pelo dinheiro, porque você vai sempre achar que o que você ganha é pouco. Mas se você der muito mais que isso, se você for uma pessoa que no seu trabalho você construa uma história, que na sua família você construa uma história, você vai ver que isso vai muito além. Vai muito além. O que é que você está fazendo ali no seu trabalho? Você está impactando vidas, e muitas vidas. Às vezes a gente não tem noção de quem a gente alcança, justamente por conta dessa rede social, que a gente pensa que só aquela pessoa que tem muitos seguidores, ela é importante. Ah, e aquela pessoa que está ali no trabalho impactando vidas. Não, você não precisa de nada disso para o seu dia ter sentido, para que você desenvolva a sua inteligência espiritual. Porque uma mulher, uma mãe, que hoje está fazendo a refeição da família, ela está impactando vidas, ela está fazendo aquela comida com amor. Um pai que agora pode nos ouvir e que ele hoje se comprometa a brincar com seus filhos, ter um momento de diversão, de pular com seus filhos, de rolar no chão, de construir memórias, de desfrutar,
que é eterno, de desfrutar um abraço. Todo mundo está reclamando, né? Ai, pandemia, a gente não tem mais. Eu vejo muitas pessoas dizendo que querem muito abraçar. Gente, a gente abraça pessoas, porque algumas a gente pode, no seio da nossa família a gente não está se privando, né? Esses abraços e não pode nunca. E a gente pode acolher e aquecer com outras coisas além do físico. Ligar para uma pessoa e falar uma coisa boa. Sabe, hoje você faz uma ligação para quem não está esperando de você. Você acha que você não faz diferença na vida dessa pessoa? E isso vai ter impacto. Isso tem um valor eterno. A consciência de vida, a consciência do hoje é muito precioso. Então, não acordar com aquela soneca, né, do despertador, quando o despertador toca, parece que o mundo vai acabar, meu Deus, é mais um dia. Não, o despertador tocou. Você pode até usar a soneca, mas usa aquele tempo para definir teu dia, para agradecer, né, o que você vai ganhar naquele dia, o que você vai dar. Né? A gente só ganha dando, é uma lei natural, é uma lei que Deus instituiu, né? O dar e o receber. Então, defina o que você vai dar, defina o que você quer. Jesus, né, quando esteve nessa terra, todas as pessoas que ele passou, ele perguntou: o que é que você quer? Então, o que é que você quer hoje? Defina o que é que você quer hoje. Não reclame porque outra pessoa conseguiu e você não. Você não sabe da vida daquela pessoa e você tá, às vezes não disse o que ela disse, que ela queria. Não determinou. Né? Essa pessoa determinou o que queria e você não. Então, determine o que você quer. Porque com essa definição é que você vai ter clareza a cada dia, hoje e no hoje seguinte. É assim que vai vir. Você não vai ter um plano, um projeto grande, porque Deus quer que nós façamos coisas grandes e você saber todos os passos hoje. É no dia a dia, é no hoje que a gente vai definindo isso. Então, faça perguntas e perguntas essenciais na nossa vida. A gente começa querendo entender, a gente precisa entender por que eu estou aqui hoje. O que é que eu posso fazer hoje? O que é que eu quero fazer hoje? E coisas grandes são feitas de passos menores. Então, você só não pode estar parado, procrastinando. Então, faça perguntas essenciais. A gente vive de uma forma assim que as coisas vão acontecendo. Eu não me questiono por que não me questiono por que que eu faço trabalho em determinado lugar, por que é que o mundo está passando por uma situação dessas. E não há pergunta sem resposta. Não há, porque nós temos um Deus que a palavra diz que ele se curva para nos ouvir, que ele nos dá insights de vida, na vida. Então, por que é que a gente acha que não vai ter resposta? Só que a gente não faz as perguntas. E façam perguntas que realmente tenham para um Deus poderoso, criador de tudo, que pode tudo e que sabe tudo e que nunca te deixa sozinho. Não acho que nesse momento você está sozinho. Ah, eu não sei se Deus está comigo, tem acontecido tanta coisa. Ele está com você, ainda que você vá para o vale de sombra e de morte. Ele está com você. Não existe problema sem solução. E o hoje pode vir para transformar. E a gente tem algumas situações que a gente sabe que a vida pode mudar assim. A gente pode perder uma pessoa de uma hora para outra. A gente tem tanta coisa que a gente tem consciência que acontece. A gente sabe que alguém já passou por isso, quase todo mundo já passou, né? E se não aconteceu com a tua vida, mas você já viu alguém passar. Mas às vezes a gente não tem consciência e não tem uma expectativa de que também ela pode mudar assim, da mesma forma, mas por uma coisa maravilhosa na tua vida. A gente só tem que estar na expectativa disso, porque se você não está na expectativa, aquilo vai acontecer na sua cara e você não vai ver, porque você não acha que tem direito, você nunca pediu a Deus aquilo, você nunca se achou merecedora de ter aquilo. Você merece, nós merecemos o melhor dessa terra, né? E a expectativa, né, do hoje, do hoje que pode se tornar um dia que é um dia eterno.
porque os valores que nós devemos viver hoje são eternos. Então, o dia de hoje não acaba simplesmente em 24 horas. O dia de hoje vai fazer parte de hoje e da vida e do hoje de muitas outras pessoas. Bem, Né? se eu deixar, a Patrícia vai falar a manhã inteira, porque ela está sempre cheia e a gente sempre fala daquilo que está cheio. Ela está satisfeita com uma série de coisas e é por isso que ela fala, ela quer, assim como eu, servir. E esse servir faz com que a gente realmente se sinta vivo, a gente dê sentido à nossa vida. Servir é o propósito de todos nós que eu digo é todos os seres humanos. Nós fomos criados e o Criador espera de nós isto, porque nós somos uma parte importante de um todo. Este todo é Ele, mas é mais do que a gente entende na concepção de um ser humano, do que é ser espiritual puro. É difícil você entender isso. Mas eu gostaria aqui durante a fala da Patrícia, até agora, eu vi uma pergunta colocada por uma pessoa aqui que me chamou a atenção. E esta pergunta é: seríamos nós Deus? O que eu coloco para vocês é o seguinte: que dúvida você tem sobre isso? Você com certeza tem um pai espiritual. E você tem um DNA espiritual. Por sinal, é a nossa essência. Então, o que nós precisamos fazer? É entender quem é este Pai. Nós podemos não ser Ele porque não somos espírito puro, mas o que Ele nos trouxe através da sua semelhança, que colocou em nós, de sua imagem, inclusive a essência, a parte espiritual, só hoje a ciência está reconhecendo, hoje que eu digo tem uns 10, 15 anos mais ou menos, e também a religião. Então começam a ter coisas em áreas que haviam debates anteriormente que já começam a convergir. Sim. Tudo está em expansão nesse universo para uma convergência do que foi planejado pelo Criador. Então, respondendo à pergunta, seríamos nós Deus? Sim, Ele está dentro de você. E para quem conhece as Escrituras, sabe que Ele esteve no começo aparecendo e trazendo para todos mensagens através de reis, de profetas. Depois ele esteve presencialmente aqui para trazer a nós através da figura de Jesus Cristo, que todos conhecem e a história comprova que existiu, né? Tudo isso é fabuloso, mas no último momento, a partir do Novo Testamento, você entende que ele está dentro de nós o tempo todo. Então não tem como nós não sermos Deus. Não somos o Deus supremo, mas nós temos tudo aquilo que ele trouxe de características para nós. Espero que tenha respondido essa pergunta. Se a pessoa quiser dar um ok aí, por favor, pode colocar esse ok, que eu estou acompanhando. Por outro lado, Patrícia falou no presente. Vejam só um dos grandes atributos que você tem que levar em consideração de Deus, do Criador. É a sua onipresença. O que significa isso? Ele, como espírito, é como um gás. Onde ele entrar, ele flui sobre tudo. E ele entrou em tudo. O universo começou dele. Então, ele está presente em todo lugar. Então, esta presença você tem que saber respeitar. Você foi criado para que algo fizesse para que este todo se expanda, assim como ele planejou. E nós fazemos parte disto. Muitas vezes, Patrícia ainda colocou agora, e muito bem colocado, as pessoas estão preocupadas com outras coisas e que não tem o menor sentido, do tipo estar querendo acumular bens materiais e deixando de lado totalmente o lado espiritual. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que ter bens materiais para se suportar aqui na Terra. Isso é um fato, é uma necessidade, mas é uma decorrência da lei universal que diz que nós temos que dar para receber. Se nós dermos, seja o que for, nosso tempo, nosso carinho,
o que for que você tem para dar, horas de consultoria, serviços variados, você vai receber do universo sempre um pouco mais do que você deu. E você precisa, neste cada vez dar mais, receber mais, e é através disso que você flui em expansão com o universo. Então você tem que estar atento. Isso é apenas uma lei das 11 leis que eu abordo e que eu trago para as pessoas começarem a entender de que o universo é um modelo que está à nossa disposição e que mostra como o Criador quer que nós nos movamos nesse universo e estejamos sempre harmonizados com essa expansão pela qual ele passa. Bem, observei aqui também que ela falou que muitas vezes nós estamos mesmo num vale do tipo de sombras e de morte. Isso está lá no Salmo 23. E ali é o versículo 4 do Salmo 23. E ali está escrito que sempre que eu vou para este vale de sombra e de morte, eu não preciso temer nada. Sabe por quê? Porque o Criador, Deus, está comigo e Ele me protege. O cajado dele é suficiente para me suportar em qualquer lugar. Agora, eu tenho que crer isso e do fundo do coração. Então, vou trazer mais coisas para você. Estou falando aqui desse webinário que será feito na quinta-feira. Vale a pena assistir. Tem muito conceito que vem depois de que o homem começou a divulgar pela ciência a inteligência espiritual, que faz sentido demais, inclusive com as escrituras sagradas. E coloco ainda mais, eu trago as escrituras sagradas porque foi a base do meu trabalho para entender esse conceito. E como nós no Brasil somos, em grande maioria, católicos e evangélicos, não haveria nada melhor de usar para que a maioria entenda do que as escrituras sagradas que nós chamamos, que é a Bíblia, é uma delas. É o que nós acreditamos, né? É o que nós vivemos. É o que nós vivemos, é o que nós acreditamos, mas sabemos hoje, né, que tudo que está ali está no livro que serve de base, serve de, digamos assim, de conhecimento de vida para praticamente todas as religiões. Quando nós lemos sobre a inteligência espiritual, a própria pessoa que desenvolveu todo esse conceito, que é Zohar, ela é uma inglesa de Oxford, ela coloca claramente que ela checou contra as 10 maiores religiões que existem no mundo se havia algum tipo de controvérsia com relação ao que ela estava cientificamente colocando em relação, como disse, à própria religião, à própria, digamos assim, conhecimento de vida que vem nas escrituras sagradas. Então, não há nada em que você possa ter algo de controverso. Então, tudo isso nos fortalece. Sim. Mas eu vou avançar aqui um pouco mais. Nosso tempo, ele é, digamos assim, muito bom e a gente pode usá-lo, mas sabemos que vocês têm compromissos e nós agradecemos muito a presença de vocês. Mas eu gostaria que Patrícia ainda trouxesse mais uma palavra para fazer a finalização do que ela vinha colocando e que eu acabei interrompendo. Então, por favor, Patrícia, vamos lá. Olha, aproveitando até o que o Jorge, né, mencionou, porque às vezes a gente fala na inteligência espiritual e as pessoas perguntam: é espiritismo? É religião? Não, não é. Você pode ter a sua religião e a inteligência espiritual vai te ajudar a desenvolver o teu lado espiritual. Porque muitas vezes, como eu falei, eu sempre busquei o espiritual pelo que me foi me apresentado. Minha mãe me apresentou os terços, os santos, e isso é muito bom.
Isso é maravilhoso. Só que isso não te dá, pelo menos a mim não deu, a estrutura de consciência, de presença, de poder, de quem realmente nós somos. Então a inteligência espiritual te dá ferramentas. Vários versículos sempre me intrigaram muito na Bíblia e também isso é maravilhoso. Que a Bíblia, eu não posso achar que eu tenho maturidade para entender tudo, mas é muito bom hoje conhecer mais e desfrutar mais. Quantas vezes eu ficava me questionando, porque a Bíblia diz, né, que Deus nos coloca um banquete à nossa frente que a gente pode desfrutar. E eu sei que a palavra de Deus é a verdade. Eu creio nisso, eu vivo isso. E é a É a verdade. verdade. Mas eu não sabia como é que eu desfruto, eu não conseguia ver esse banquete. Então, assim, poxa, Deus deu para outro, não deu para mim, eu cheguei tarde. Não, é hoje. Você nunca chega tarde para Deus. Agora também nunca acho que chegou cedo, porque tenho duas coisas na vida que eu digo que eu queria ter feito antes, que era ter conhecido verdadeiramente Deus, Jesus, a palavra dele. Eu queria ter tido consciência disso mais cedo. E a outra coisa é ter casado antes com o Jorge. Eu sempre falo isso. Tem duas coisas que eu queria ter feito antes da vida. Mas que bom que eu fiz, que bom que eu me entreguei para Jesus, que bom que eu compartilho a vida com Jesus e com Jorge hoje. Isso é muito bom. A construção das coisas com a gente, sabe? Você viver relacionamentos verdadeiros, relacionamentos é, que você quer desfrutar, que você quer acordar feliz, porque tem isso para viver, né? E aí eu chamo vocês a essa consciência, né? A inteligência espiritual é para você ter consciência de abundância, do Deus verdadeiro, porque ele é a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento. Então imagina a consciência que você tem que não há falta de nada, porque Deus é quem nos supre em tudo. Não limite isso que eu estou falando, eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque Deus já me dá. Não, você tem que fazer, mas Ele já te deu, Ele já deu. Você já tem o que você precisa. A gente só não está acordado e consciente disso. Tem que ativar isso. No seu quintal pode ter pedras preciosas e você não sabe disso ainda, mas ela tem valor, independente de você não desfrutar. Então, Deus tem um valor enorme, Deus já nos deu coisas grandes e maravilhosas. Se a gente não desfruta, isso aí é uma coisa que é a gente que tem que acordar. E a gente está chamando isso da inteligência espiritual, porque às vezes, na minha vida, por exemplo, eu passei muito tempo em igreja, me questionando, e é ótimo, tá? Os questionamentos. Porque aqui eu estava num ambiente que a gente estava ouvindo a palavra de Deus. Não estou dizendo que o poder está lá na estrutura física, porque o poder está em nós, tá? Mas por que é que eu estava ali? É igreja quando tem pessoas em nome de Deus, é uma igreja, não o espaço físico, mas a reunião é igreja, nós somos igreja. Por que é que a gente não desfrutava? Por que é que eu estava vendo ali pessoas com casamento que eu não queria ter daquela forma, com um trabalho que não os deixavam felizes, pessoas de 40 anos, que quando você falava de planos, eles diziam, não, eu já tô velho demais para isso. Velho demais. Agora, Hoje eu sou mais novo do que eu era quando tinha 20 anos. agora eu entendo isso porque agora com os 40, eu me sinto mais jovem que aos 30. Mas porque o que é que nos renova? O que nos renova é a consciência de eternidade. E não da eternidade desse corpo, mas de eternidade de valores. Isso nos renova, isso nos traz uma perspectiva nova. Até porque não é porque eu iniciei uma coisa. Se eu inicio algo muito grande, não necessariamente sou eu que vou concluir. Aliás, coisas grandes, elas são eternas. Quem é que vai concluir? Então, comece uma empresa hoje, se você não está satisfeita com o que você está vivendo, com valores eternos. Porque ainda que você fique 10 anos nela, que passa muito rápido, se ela tem valores eternos, ela vai se perpetuar. Ela vai ser bênção na vida de muitos. E ela vai enriquecer muitos. Não tem problema você enriquecer, isso é muito bom. Isso mostra que nós estamos recebendo, ouvindo os insights de Deus, o direcionamento dele. Porque onde tem o amor de Deus, onde tem princípios, vai crescer e vai prosperar. Não tem como regar numa terra, né? Plantar numa terra fértil, regar e não colher. Você vai colher.
Então, só tenha consciência, a vida é breve, mas os valores, se forem eternos, ela vale a pena, ela vai ter sentido. E nós estamos aqui para viver uma vida que faça sentido, uma vida com propósito, né? Ok, agradeço a Patrícia aqui e diria assim: é tão importante o presente para nós, tanto no aspecto do presente que você dá a alguém, né? Dar algo a alguém. E eu recebo Patrícia como o maior presente de minha vida dado por Deus, porque ela trouxe o caminho para mim de uma série de coisas e muito mais que isso, ela está trilhando comigo muito desse caminho. Muito da minha vida hoje eu devo a esse momento que este presente chegou à minha mão. E vou finalizar essa live de hoje colocando para vocês o seguinte: o próprio Criador, ele é atemporal. O que significa ser atemporal? Ele tem a visão de tudo, do alfa ao ômega, do princípio ao fim de uma só vez. Sabe o que significa isso para nós? O presente. Isso é o presente. O Criador, o Espírito 100%, que é o nosso Pai, ele tem esta visão. Então, você tem dúvida de que o presente é importante? Nós precisamos planejar, ele planejou, inclusive, essa expansão que está acontecendo agora do universo. E tudo que ele deseja é que nós estejamos em harmonia com ele com relação a essa expansão do universo. Nós facilitaremos as coisas. Por isso que eu sempre digo, nós somos uma parte do todo. E uma parte muito importante. Nós fomos colocados ali para que fizéssemos algo que ele quer de nós. Este algo é pura e simplesmente servir. Agora, como a gente serve? O nosso alvo é ser igual ao Criador. Seremos, mas não nesta existência. Por quê? Porque temos um corpo, porque nós temos uma mente, enquanto que é diferente dele, que é espírito puro. Então nós estamos indo para lá. Então eu jamais vou conseguir me igualar a Deus, ao Criador. Porém, eu posso estar andando na direção e no sentido dele, do Criador. E isso a gente faz através de objetivos. E eu queria deixar claro que esses objetivos você precisa escolher usando dos dons que ele te deu. Tem pessoas que têm mais facilidade para a música, por exemplo. Outros para a visão espacial, acontece muito com jogadores de futebol, para ver posicionamento dos colegas de time, uma série de coisas desse tipo. Outros para leitura, outros para filosofia e assim vai. Então, o que eu quero colocar assim para vocês de maneira muito clara? Nós precisamos saber traçar estes objetivos. E toda vez que traçarmos estes objetivos, que vão nos manter na direção e sentido ao Criador, que é o nosso padrão, a nossa busca, eu preciso usar desses dons, porque ao trilhar este caminho, eu terei momentos prazerosos. Eu estou fazendo o que eu tenho no meu cerne, na minha personalidade, que eu gosto de fazer. Isso alivia demais a vida. Não vá para o lado errado. Não é porque é uma tradição de família, que todo mundo na família é advogado, ou é médico, ou é engenheiro, que você precisa ser. Você tem um dom. Fique ligado nisto. É isto que vai trazer a você sentido na vida, para você buscar aquele padrão que é o Criador que nós temos. Bom, pessoal. Deixa eu fazer só mais uma observação. Que uma vez minha mãe me perguntou, poxa, o padre pediu para que eu... Minha mãe é professora na igreja, né? De batismo, crisma. E ela me perguntou que o padre disse, fala para ela que todo mundo está aqui para servir a Deus. E ela chegou e disse, como é que eu vou dizer para as pessoas que todo mundo vai ter que ser padre ou pastor? Falei, mãe, o universo, o mundo é Deus. Deus está em tudo. Deus está em tudo. Então, quando você está servindo,
você está servindo também a Deus. Só que Deus é absoluto, Deus não, ele não está precisando da gente, né? Mas o teu irmão tá. Quando você faz o teu trabalho com excelência, você está realmente expandindo, está nessa expansão que o Jorge fala do universo, né? E se você não está expandindo, não acha que você está estacionado, parado naquilo. Não, você está degradando, porque a vida nela não é estável, parada. Ou você cresce ou você desintegra. Então escolhe de que lado você quer ficar, né? E tudo é opção, tudo é uma escolha na nossa vida. Então escolha o dia que você quer hoje, viu? Você pode. Bom, com estas palavras nós terminamos e uma vez mais eu agradeço. Patrícia, eu vou convidá-las de quando em vez aqui para reforçar determinados conceitos, para que também eu possa aprender um pouco e de alguma maneira nós estamos estudando, vamos abrir para que vocês todos também participem. Hoje eu consegui verificar, estando com a Patrícia, uma colocação ali que eu respondi. E eu fico muito alegre em poder fazer essas respostas. Eu estou aqui para isso, estou aqui para ajudá-los. Mas vamos lá, eu estou aguardando vocês no dia 25, às 20 horas, dia 25 de março, agora, às 20 horas, para que vocês se aprofundem mais um pouco neste conceito do que a inteligência espiritual é e o que ela tem no seu cerne para fazer na sua vida. Começando por ativar o Criador. Isso é o passo 1. Se você não entender isso, fica difícil de você dar sentido à sua vida. Mas vamos terminar no positivo. Dê sentido à sua vida. E esse dê sentido à sua vida, você pode entender melhor se estiver conosco na quinta-feira. Isso. É isso para hoje. Estaremos aí na quarta pela manhã, no mesmo horário, 6h53, com mais um tema. É isso, pessoal. Hoje terminamos aqui. Obrigado. Foi muito bom ter feito parte, né, dessa live de hoje. Que bom que meu marido já se comprometeu com vocês até que eu venho mais vezes. E é sempre uma alegria falar do que a gente está vivendo. Querer que vocês desfrutem do que hoje nós desfrutamos. Que vocês percam as inseguranças que nós já tivemos, os medos que nós já tivemos, que vocês percam as amarras que também nós já tivemos e que nós não percebíamos. E a inteligência espiritual nos traz isso, nos traz luz para vermos coisas maiores e desapegarmos do que não é eterno, tá? Como eu digo, Forte abraço. se deixar, não vai parar de falar. Forte abraço, Gratidão gente. ao Senhor e um dia. forte abraço para todos vocês. Obrigado.